Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos e irmãs, na continuação da semana passada, do texto que nós estudamos, em Lucas 18. Evangelho de Lucas 18, do versículo 9 até o versículo 14. Na semana passada falamos e estudamos sobre uma viúva que nos despertou no coração pela parábola contada por Jesus sobre uma mulher que importunou o juiz para julgar a sua causa. E nós aprendemos que nós precisamos continuar firmes na presença do Senhor, não desistir das nossas demandas. Mesmo que o Senhor pareça demorado, nós precisamos ter um coração cheio de fé. E o Senhor precisa nos encontrar crendo e confiando na bênção dEle. E hoje nós vamos falar sobre a postura que nós precisamos ter no momento de oração. E justamente é a parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. E esta parábola começa dizendo assim, Lucas 18, a partir do versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu esta bênção de vir aqui à igreja. Ó Deus querido, o privilégio de poder ouvir a Tua palavra. Ó Deus querido, por favor, fala ao meu coração. Fala, Senhor, ao coração dos meus irmãos e irmãs. Ó Deus querido, muito obrigado por esta certeza, por essa convicção, que a Tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito do Teu coração nas nossas vidas. Nós oramos hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Esta, sem dúvida nenhuma, deve ser a parábola mais conhecida de Jesus, de 2 pessoas que estavam orando. Aquele povo tinha esse costume. Muitos iam lá na igreja orar às 9 da manhã e às 15 horas da tarde. É interessante porque esta parábola vem mostrar alguém que tem uma dependência humilde diante de Deus. E mostra outra pessoa que
se prostra diante do Senhor, mas sem justiça própria. É alguém que está ali precisando de uma bênção, precisando encontrar paz, precisando encontrar refrigério. Interessante porque a gente vê um homem que as suas orações têm base naquilo que ele é, do que ele faz. Orgulhoso, é alguém que vive essa realidade da meritocracia religiosa. É alguém que nós vamos ver essa noite que Deus precisa mais dele do que ele de Deus, porque ele é o próprio Deus da sua vida, porque ele faz tudo. Ele até julga e condena as outras pessoas dizendo: olha, eu não sou, e o senhor sabe disso, eu sou uma pessoa tão boa que eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e nem sou como esse publicano, porque 2 homens tinham entrado na sinagoga para orar, coincidentemente no mesmo horário. Não diz se eles se conheciam ou não, é uma parábola. Jesus está contando essa parábola para fazer uma comparação entre o fariseu e o publicano. E hoje à noite a gente precisa entender um pouco essa parábola e ver quem eram esses 2 homens, antes de tirarmos algumas lições para as nossas próprias vidas. Quero convidá-los, em nome de Jesus, para pensarmos essa noite sobre sinceridade e arrependimento diante de Deus, falando sobre a postura que nós devemos ter diante do Pai. Se nós estamos na igreja orando, ou se nós estamos orando no carro, estamos orando no nosso trabalho, onde quer que a gente ore ao Senhor, o Senhor espera uma postura. Nós falamos sobre a necessidade e o poder da oração quando falamos daquele juiz iníquo. E hoje nós vamos falar sobre atitude, como cultivar uma atitude correta na presença de Deus, como andar na presença do Senhor. Eu quero convidá-los para conhecermos um pouco deste fariseu. O fariseu e o publicano, os 2 eram judeus, os 2 eram detentores da promessa, mas o fariseu pertence a uma das principais castas e seitas dos judeus, a mais numerosa. É interessante porque eles eram mais numerosos do que os saduceus, que eram também pessoas exigentes, pessoas muito firmes nas suas convicções, e os fariseus insistiam no cumprimento religioso da lei, das tradições, e fariseu significa separado. Era alguém que se sentia uma pessoa especial. Olha, eu sou um fariseu. Então, quando falava eu sou um fariseu, o que estava ouvindo olhava para aquela pessoa e dizia: esse aqui é muito rígido em todas as coisas que faz. Mas havia uma dificuldade, um problema, porque eles eram rigorosos no cumprimento dos mandamentos, das leis, mas o coração deles não estava naquilo que estavam fazendo, porque faziam todas as coisas crendo que aquilo, o cumprimento, era a própria salvação das suas vidas, que aquilo já bastava. E precisamos conhecer também o publicano. O publicano não tinha uma fama tão boa, porque os publicanos eram judeus que trabalhavam como cobradores de impostos, que trabalhavam para os romanos. Então, quando a gente fala sobre cobrador de impostos, nós lembramos de Zaqueu. Vocês se lembram? As pessoas gostavam de Zaqueu? Não, porque o cobrador de impostos tirava proveito daquilo. E é interessante porque estes publicanos eram considerados traidores, apóstatas,
porque cobravam os impostos para a nação que oprimia o povo judeu, que eram os romanos. Então, olha só, esse homem publicano entra no templo para orar. E ele, julgado como uma pessoa de um caráter vil, que acabava até mesmo extorquindo os seus próprios irmãos, o seu próprio povo, cobrando-lhes grandes quantias de dinheiro. Então vamos relembrar aqui, quem eram os dois homens que estavam orando e que Jesus usa aqui nessa parábola como um exemplo de oração. Era o fariseu. Quem que era o fariseu? Alguém que fazia as coisas para Deus, mas não tinha o coração no que fazia. Ele não amava o Senhor a tal ponto de fazer aquilo por amor, mas fazia por pura obrigação. E achava que o que ele estava fazendo garantia-lhe a salvação e garantia-lhe um lugar no céu. Ele, ao fazer aquilo, já tinha um brevet ou tinha uma carta, um documento que o céu era dele. Já o publicano era esse pecador. Até interessante porque Jesus chama um publicano para ser seu discípulo. Vocês se lembram de Mateus? Em Mateus 9:9, Jesus escolhe este publicano Mateus para segui-lo, tornando-se um apóstolo. Hoje à noite nós estamos falando sobre oração. E quando a gente fala sobre oração, a gente pensa sobre um povo que tinha aprendido a orar, mas que talvez não estava consciente de como deveriam estar diante do Senhor, como deveriam permanecer na presença de Deus. Aquilo se tornara mais um costume, porque na hora marcada eles iam ao templo e oravam. Alguns até iam em outros horários. Mas Jesus conta uma parábola e fala sobre o fariseu. Como vimos, era tido como um homem que cumpria a lei com rigor e até mesmo se sentia alguém exemplar. Vocês podem fazer o que eu faço. Olha só, eu dou o dízimo até do tempero lá de casa. Porque quando fala aqui da sua rigorosidade em fazer as coisas, ele dava o dízimo até mesmo do cominho, que era o tempero usado para fazer comida. Olha como era rigoroso, eu dou o dízimo de tudo. Já o outro, publicano, não era tão gente boa assim, pelo menos aos olhos das pessoas. Mas hoje nós precisamos parar um pouco e pensar o seguinte, que Deus vê o coração da gente. Você não sabe se eu sou uma pessoa sincera ou não. Você não sabe se eu sou um homem de oração, se eu sou um homem justo, se eu sou uma pessoa boa. Porque você não me conhece tanto assim. E eu também não te conheço tanto assim. Não sei como tem sido a sua vida. Não sei como tem sido o seu caminhar, o que você tem feito, quais são as suas atitudes diante de Deus. Mas, quando a gente olha esta parábola, a gente vê pessoas que vão à igreja. Nós estamos hoje aqui na igreja. E um desses que foi à igreja era o fariseu. E a postura do fariseu no momento da oração chama a nossa atenção. Eu quero parar um pouco para pensar sobre como esse homem orou ao Senhor. E pensando como nós oramos a Deus. Nós temos demandas todos os dias para orar. Oramos para que Deus nos abençoe no nosso trabalho, para que Deus abençoe na nossa família. Eu, como muitos aqui, já estou chegando na fase de ter os meus pais já bem idosos, doentes, que vão toda semana ao hospital, e a gente precisa orar por eles, né? Preocupam, a gente não pode estar com eles o tempo todo. Orar pela nossa igreja, orar pelos irmãos, irmãs, orar por um avivamento, clamar a bênção do Senhor
pedir a Deus que possa nos redimir e nos abençoar de tal forma que nós possamos ter um relacionamento onde o perdão esteja presente e onde possamos perdoar um ao outro na caminhada e nos amarmos com o amor de Jesus, com o amor de Cristo, com o amor de Cristo que é vínculo de perfeição. Mas o fariseu, com o objetivo de dizer como este era, foi ao lugar de oração, ficou num lugar isolado e ali orou. Olha o versículo 11, Lucas 18, 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Opa, tem alguma coisa errada aí, não tem? Ele não devia orar de si para Deus, mas ele orava de si para si. Quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando, nossa, como alguém pode orar de si para si? Porque talvez o único Deus que ele reconhecia era ele mesmo. Ele era tão bom, tão perfeito, uma pessoa tão íntegra, uma pessoa que não errava, uma pessoa que tinha uma conduta irrepreensível, que ele era tão bom como o próprio Deus, ou até mesmo mais. Até um autor que eu estudei e pesquisei dizia assim: ele se achava mais justo do que Deus, porque Deus não punia as pessoas que faziam as coisas más, segundo o seu critério, que ele achava que deveriam ser punidos, que Deus era muito mais misericordioso do que ele mesmo, e que se ele fosse o Deus, ele iria tratar as pessoas de maneira diferente. Já pensou? O que você achou? Que declaração alarmante, não é? Será que pode existir alguém sobre a face da terra que é mais importante do que Deus? Ele se colocou de uma maneira que chamava a atenção e atraía sobre si todos os olhares. Ainda mais, ele ficou com seus braços erguidos e a cabeça levantada. É isso que diz o texto bíblico. E ainda mais, aquele homem estava agradecendo a Deus. Os fariseus sempre agradeciam a Deus, agradeciam por ser perfeitos, por serem pessoas íntegras, por serem pessoas tão importantes, agradecer a Deus por estar isento de vícios dos outros homens, e em seguida porque é rico em obras meritórias. Mas o que me chama a atenção aqui é que mesmo essa oração sendo comum dos fariseus, isso não justifica a atitude e nem a torna aceitável. E eu fico pensando sobre uma oração arrogante. Será que alguém pode ter uma atitude arrogante diante de Deus e diante dos seus irmãos? O fariseu diz a respeito de si mesmo o que era rigorosamente verdadeiro. Mas o que motivava o coração daquele homem a orar era completamente errado. Não existe nenhuma consciência de pecado, nem de necessidade de Deus, nem humildade, nem dependência do Senhor. Hoje nós vivemos um tempo assim, que as pessoas já não dependem mais de Deus. Por isso que não precisa mais orar. Por isso que não precisa vir à igreja. Na verdade, hoje as coisas estão tão invertidas que não são os irmãos e irmãs que precisam da igreja, mas é a igreja que precisa deles. Não está invertido? Aquele homem achava que Deus precisava dele, mais do que ele precisava de Deus, porque ele já sabia fazer todas as coisas. Nós não somos assim em alguns momentos? Não nos achamos muito perfeitos, muito íntegros? Parece que o fariseu quase que comete a loucura de parabenizar a Deus por ter um servo tão excelente como ele. Parabéns, Senhor. Olha,
O senhor deve estar muito alegre. Eu não consigo ver, mas o senhor deve bater palma por aí no céu e pedir os anjos para aplaudir junto, porque eu sou demais. Parabéns, Senhor, por ter um servo tão excelente. E é interessante porque a oração do fariseu inicialmente mostra que ele é e se basta. Interessante, né? Mas eu quero pensar um pouco sobre o publicano. Olha a atitude deste homem, a oração deste homem. Eu quero dizer uma coisa, que Deus aceitou a oração do publicano. Não foi isso? Olha o versículo de número 14. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Precisamos aprender a oração do publicano. Nós temos uma facilidade muito grande. Parece que isso toma conta do nosso coração. Eu ouvi, certa ocasião, alguém dizendo assim: puxa, como que escolheram esse pregador para pregar hoje aqui na igreja? Uma pessoa que não está tão preparada. Nós temos aqui no auditório tantos doutores, tantos mestres, tantos pós-doutores, e convidaram um presbítero para pregar. Era uma reunião de presbitério, e aquele homem começou a pregar. E ele, para ajudar, a presença dele já não era tão cativante assim. E ele começou a ler a genealogia. Viveu tanto tempo, morreu. Viveu tanto tempo, morreu. Viveu tanto tempo, morreu. E ele começou a sua mensagem dizendo assim: você também vai morrer. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. E o auditório, que era tão seleto de doutores, de pessoas tão ilibadas, eram pessoas que precisavam da mesma coisa, de dobrar o joelho no chão, de orar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno do Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. É uma condição de atitude. Quem eu sou diante de Deus? Aquele publicano, o cobrador de impostos, parece não estar à vontade no local do culto. Ele não está apto nem mesmo para assumir o comportamento normal de quem deveria estar ali orando. Mas aquele homem toma uma atitude, ele começa a bater no peito. E ele não se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor. Aquela era uma atitude de humilhação. E ele batia no peito naquela situação de desespero e suplica com a fórmula do pecador que não sabe fazer o elenco e não sabe lidar com a realidade do seu pecado. E o que me chama a atenção neste homem é que a oração do pobre que confia totalmente em Deus é esta oração de quem na presença do Senhor mostra profunda dor por não estar diante de Deus como deveria estar. E ele mesmo reconhece isso. Eu não sou digno de estar aqui na presença do Senhor. Eu não sou uma pessoa digna. Quem de nós é digno para estar diante do Senhor? Quem de nós não tem pecado? Quem de nós não tem defeito? Quem de nós não tem dificuldade? Todos nós aqui precisamos da graça do Senhor. E esse homem diz: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha só o versículo 13. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim,
pecador. Parece que nós somos muito mais fariseus. Nós nos achamos muito dignos, nós nos achamos muito verdadeiros, muito incríveis. Nós somos o filho que Deus não imaginou que poderia ter. Eu sou a exceção, eu sou alguém que, que Deus está surpreso com o que eu sou e com o que eu posso fazer. E por isso hoje à noite, começando a encerrar, eu quero pensar sobre sinceridade e arrependimento. Além de golpear o próprio peito, o publicano nem conseguia levantar os olhos ao céu. Aquela contrição dolorosa, arrependida, tal como aparece lá em Lucas 23, 48. O publicano sequer consegue formular muitas palavras. Nem mesmo fazendo promessa, ele conseguiria obter quaisquer objetivos. Ele tem consciência da condição e se prostra diante do Senhor em sinal de sinceridade e arrependimento. A sua condição o permite apenas render-se inteiramente às mãos de Deus. E é interessante que eu li o que um homem disse, e ele dizia assim: é possível notar pelas palavras do fariseu que todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. De forma contrária à confissão do publicano, porém, era essa: todos eram justos, somente ele era pecador. Fariseu, todos são pecadores, eu sou justo. E o publicano? O publicano dizia: eu não presto. Eu não posso, não tenho esperança para mim. Nós estamos diante de uma oração de um homem que sai das profundezas do marasmo, da melancolia, e começa a abrir um coração dilacerado pela dor de não poder fazer a vontade de Deus. E talvez um dos comentaristas disse o seguinte: talvez ele iria sair ali daquele templo dizendo assim: a partir de hoje eu não sou mais um cobrador de impostos, eu vou mudar de profissão, eu vou trabalhar com outra coisa, eu vou procurar fazer alguma coisa que glorifique o nome do meu Senhor, porque a coisa mais importante na vida é glorificar a Deus. Talvez aquele homem não estava prestando atenção em movimento de mais nada, porque aquele homem é alguém que se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso sair daqui hoje, e eu preciso experimentar a paz do Senhor, de qualquer forma, e só o Senhor pode me dar essa paz, só o Senhor pode me dar a certeza de que o Senhor vai cuidar de mim em todas as circunstâncias, porque eu sei que eu não tenho condição de dar um passo sequer sem a ajuda do Senhor, e eu tentei até hoje fazer muita coisa, e não consegui. Talvez aquele homem dizendo assim: Senhor, eu tenho dinheiro, porque eu já extorqui tanta gente, já cobrei tanto imposto de tanta gente, mas, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu estou doente, meu coração está dilacerado, eu preciso da tua ajuda. A verdadeira justiça proveniente de Deus. Assim, a oração daquele homem é aceita. Qual que é a nossa condição hoje? Talvez como o texto bíblico diz: olha, meu pecado está sempre diante de mim. O que eu tenho feito que não é de acordo com a vontade de Deus? Não que os outros falam que você tem feito, não. É o que você mesmo, prostrado diante do Senhor, já tem percebido que não está legal. Interessante, porque aquele homem que se exalta é um homem que também não está bem. É um homem que estava ali cumprindo um protocolo,
mas não era um pecador arrependido, humilde, que buscava a misericórdia de Deus, porque ele não precisava dessa misericórdia, porque ele era muito bom. E eu quero concluir hoje pensando em algumas coisas, e gostaria de convidá-los a pensarmos juntos. O fariseu, autoconfiante, uma justiça própria, tinha o hábito de orar, um orgulho espiritual, confiança nas suas obras, dizia ser alguém que jejuava, que dizimava e que também olhava muito a vida dos outros, porque ele sabia que os outros não prestavam. E era alguém que falava tanto da vida dos outros e vivia tanto a vida dos outros, que ele talvez não estava tendo a oportunidade de viver a sua própria vida. Olha só, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma dizia: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esses demais homens aqui, roubadores, injustos e adúlteros. Quando a gente começa a condenar os outros, e a gente esquece de dobrar o nosso joelho diante do trono da graça de Deus e buscar a plenitude do Espírito de Deus para as nossas vidas, tem algo errado. E o inimigo quer que a gente faça desse jeito, porque desse jeito nós não iremos experimentar a bondade, a misericórdia e o poder de Deus. E esse homem estava dizendo aí, olha, ele ainda diz, jejuo 2 vezes por semana. Olha meu currículo, Senhor. O senhor não está alegre? Eu sou demais. Ele ainda diz mais, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele só não dava o dízimo do seu coração. E aquele homem ainda diz mais, olha só. Eu não sou como este publicano. Estou diante de pessoas roubadoras, injustas, adúlteras, ainda tem um publicano. Olha, Senhor, só de sobreviver no meio desse povo, eu já sou uma pessoa maravilhosa. Na parábola que aprendemos hoje, a lição do fariseu, que representa aquele tipo de pessoa que ora bastante, mas não tem nenhuma atitude sincera e nem uma comunhão profunda com o Senhor. Meu Deus, quantas pessoas estão orando, quantas pessoas aparentemente vivem uma realidade de comunhão com Deus, são pessoas que podem até arbitrar na vida do seu semelhante. Eu uma vez ouvi alguém que disse para mim, quando o senhor tiver o Espírito Santo, o senhor vai ser uma pessoa diferente. Como é fácil a gente julgar o outro, não é? Condenar o outro. O fariseu dizia aqui, olha só, Senhor, eu não sou como estas pessoas são. E o outro dizia, eu sou pior do que eles. Eu não sou digno, eu sou uma pessoa ímpia. Quando eu vejo, eu já estou fazendo aquilo que não é digno do Senhor. E o grande desafio hoje à noite é vivenciar essa realidade daquele homem publicano. Apesar da classe que pertencia, no momento da oração, representa aquele tipo de pessoa que com sinceridade e arrependimento se prostra diante do Pai. E por isso, encontra favor. Quem somos nós hoje, queridos irmãos? Será que essa noite vai voltar? Não. Essa noite é noite de oportunidade, é noite única, de nós nos prostrarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, tem misericórdia de mim. Eu muito vaidoso, porque eu sou muito mais um fariseu, né? Eu preciso ser mais publicano. Mas é interessante porque a gente faz essa grande pergunta, será que o nosso coração naturalmente não é sempre semelhante ao fariseu? Vê severamente os pecados das outras pessoas, mas esquece dos seus próprios? Como você está aqui hoje? Eu sou o pastor, eu sou o melhor, não tem igual.
Até Jesus fala uma coisa muito interessante que a gente precisa aprender, que maior no reino de Deus é aquele que serve. Mas não é aquele que serve às outras pessoas, é aquele que serve ao Senhor, com alegria. O fariseu deixou o templo da mesma maneira que entrou nele, vazio. Mas nós devemos orar sempre, como o publicano. Todos nós somos pecadores. Devemos orar com sinceridade e arrependimento diante de Deus. E o texto bíblico fala sobre humilhar e exaltar. Quem que não gosta de ser exaltado? Outro dia alguém perguntou para mim assim, e a sua igreja? Falei, vai bem. Você não coloca muitas fotografias no WhatsApp, né? Não manda tantas fotografias no grupo dos pastores da sua igreja. Lá no dia da escola dominical, lá na minha igreja, tinha tantas pessoas. Calma. Eu acho que as lições de Deus na nossa vida são maiores do que números, quantidade. Na verdade, talvez esse seja um tempo de Deus trabalhar o coração e a mente de cada um de nós, nos mostrar onde está o fariseu e se estamos dispostos a sermos publicanos. Eu não estou preocupado se a igreja está tão cheia ou tão vazia. Quantos membros tem a sua igreja? Não é minha preocupação. Minha preocupação, em primeiro lugar, é a de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a minha alma? Talvez essa noite seja um momento propício de dizer que quem se humilha, quem se curva diante do Senhor, será amorosamente conduzido ao coração do Pai. Quero ler o Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17. E aqui eu quero encerrar. Salmo 51, 17. Já está ali, foi mais rápido que eu. A palavra de Deus diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Eu, enquanto estava estudando, li a oração de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon pregava para muitas pessoas, milhares de pessoas. E ele, numa das orações que escreveu, disse assim: Senhor, que eu não veja ninguém mais a não ser o Senhor, redimido, que me chamou um dia das trevas e me chamou para o teu reino de luz. Que ao andar pela rua, eu não veja pecadores, mas eu veja pessoas que estão sedentas da graça do Senhor e que eu sou chamado pelo Senhor para alcançar estas pessoas. Senhor, quando eu estiver lá na igreja, que eu não veja os problemas, as dificuldades e as desavenças, mas que eu veja o Senhor trabalhando na minha vida e na vida dos meus irmãos. E que antes de falar com qualquer um que seja, que o Senhor, por favor, por misericórdia, fale ao meu coração. Porque eu não quero ver pessoas usufruindo de um grande banquete e eu morrendo de fome. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a nossa oração seja essa oração do publicano. Uma oração humilde. E que o Senhor Deus possa preservar o nosso coração do orgulho e nos dar a certeza de que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos nos colocar de pé? Eu fiquei procurando o Eric aqui. Eu queria cantar aquele cântico Vida aos Sepulcros, mas talvez você vai chamar lá. Enquanto isso, o pessoal do som lá poderia colocar aqui a letra Vida aos Sepulcros. E eu, enquanto estudava, fiquei com esse cântico na minha mente.
E fiquei pensando sobre essa atitude de sinceridade, de arrependimento. E fiquei pensando, puxa, Senhor, começa na minha vida uma obra muito bonita, uma obra transformadora, uma obra regeneradora, algo que seja muito grandioso. Senhor, começa alguma coisa no coração de cada um de nós, que possa incendiar o coração daqueles que estão ao nosso redor. Começa alguma coisa, Senhor, a partir de mim. Como o teu servo no passado que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como o cântico que a gente canta, a começar em mim, quebra corações. Amanhã, onde você vai estar? Hoje à noite, o que nós vamos fazer? Com quantas pessoas nós vamos nos relacionar? O Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser essa expressão humilde do amor de Deus. Vamos cantar juntos? Eric, obrigado. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torno o luto em festa, Aleluia. a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Oh, Deus querido, bondoso, defeitos, falhas, todos nós temos. Eu sei o que é isso, porque eu sou cheio de defeito e falha. Até nem sei porque que o Senhor me chamou um dia para ser servo do Senhor. É pela misericórdia do Senhor. Não sou digno de estar aqui. Existem pessoas muito mais dignas, mais preparadas. Deus querido, nos dê um coração de publicano. Ó Deus, nós temos vivido essa realidade de ser fariseu,
Quantas vezes a gente olha para o outro e acha que é melhor do que ele, e que sabe muito mais, que tem muito mais fé, que tem muito mais capacidade. Ó Deus querido, tem misericórdia de nós, nos dê essa realidade de quem nós somos. Deus querido, sou miserável pecador, que sejamos assim, reconhecidos de que carecemos da tua graça, do teu poder. Aquele homem orava, batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador." Ó Deus, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, dizia aquele homem, eu não vou ver a glória celeste, eu não vou experimentar a realidade das mansões celestiais, eu sou um miserável. Ó Deus querido, queremos nos humilhar na tua presença, dizer nessa noite que nós dependemos do Senhor, para que o Senhor possa fazer esse milagre do vale de ossos secos e dar vida àquele monte de ossos. Nessa semana mesmo abalados, com tantas coisas que fazem o nosso coração doer. Ó Deus querido, que o Senhor possa, por outro lado, nos dar a alegria da tua salvação, a certeza da tua companhia e a oportunidade de falar do teu amor para quem ainda não conhece ao Senhor. Leva-nos em paz, ó Pai. Leva-nos para casa. Obrigado pela vida da Zeli, querida Zeli, irmã dedicada. Muito obrigado por tê-la hoje aqui, pelo irmão Mário, pelos aniversariantes, ó Deus. Guarda cada um. Abençoa a Zeli com saúde. Deus querido, que a Zeli cada vez esteja mais forte, mais firme diante do trono da graça do Senhor. Abençoa cada um de nós aqui, ó Deus. Abençoa a tua igreja aqui no Guabirutuba. Apesar de nós, o Senhor possa despertar os corações, que haja o desejo no coração das pessoas de vir à tua casa, adorar ao Senhor. Abençoa a reunião dos homens amanhã, os núcleos familiares. Terça-feira, reunião de oração. As eleições da nossa igreja, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia deste lugar que pertence ao Senhor. E assim que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, consolo, conforto do Santo Espírito do Senhor sejam conosco hoje e sempre. Amém.